Até os capa preta erram. Foi o caso do Arthur Lira, e com isso ele fortaleceu adversários para a mesa diretora da Câmara dos Deputados e teve um ataque de pelanca contra o ministro Padilha. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição, clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a manter no ar mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 12 de abril, e na véspera, 11, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, do PP aqui de Alagoas, teve um ataque de pelanca contra o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT. O ataque de pelanca do Arthur Lira se deu por conta da votação sobre a prisão de Chiquinho Brazão por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato, do duplo assassinato de Marielle Franco e do seu motorista Anderson. E aí o Arthur Lira foi, no mínimo, indelicado com o Alexandre Padilha ao ser questionado sobre a questão da articulação do Arthur Lira em torno daquela votação, enfim. E aí o Arthur Lira começa com a primeira besteira, dizendo que não houve partidarização, isso é uma grande bobagem. Sempre quando se tenta negar a política, principalmente na atividade política, é sempre uma grande bobagem. E aí ele falou que o Alexandre Padilha é desafeto dele e ainda é incompetente, e blá 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 blá, um ataque de pelanca, porque o Arthur Lira ele desagradou aos parlamentares do Congresso Nacional, porque os parlamentares avaliam que ele expôs os deputados junto ao Supremo Tribunal Federal. Uma suspensão da prisão de Chiquinho Brazão poderia ser interpretada como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal e, como diz aquele ditado, quem tem fiofó tem medo. E aí os caras botaram a culpa no Arthur Lira, porque ele colocou para votar no time errado, no time equivocado. A agressão do Arthur Lira ao Padilha teve como resposta uma tapa com luva de pelica. O Padilha publicou um vídeo do Lula o elogiando e depois brincou que rancor é tipo como câncer, tal, citando o rapper Emicida. Acontece que esse erro do Arthur Lira não é tão grande quanto muita gente pode parecer, mas também não foi traço, como outros tantos podem pensar. O erro do Arthur Lira colocou dois nomes que disputam a presidência da Câmara dos Deputados, cuja eleição será em fevereiro de 2025, com mais chances de articular votos. E o nome do Arthur Lira é o Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Mas os deputados Marcos Pereira, do Republicanos, e Antônio Brito, do PSD da Bahia, segundo o noticiário, da imprensa, enfim, coloca que eles saíram fortalecidos desse processo da votação sobre a prisão do Chiquinho Brazão. O Marcos Pereira, ele não votou, ele não foi votar, enfim, ele preferiu não se manifestar sobre o caso, e ele tem trânsito com os bolsonaristas e também com o governo federal, inclusive seria uma das figuras que estão fazendo ponte do governo com o segmento evangélico, coisa que o valha. Já o Antônio Brito, do PSD, votou pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão e seria o favorito do governo predileto do Palácio do Planalto para substituir o deputado federal Arthur Lira. Arthur Lira precisa manter eleger, melhor dizendo, a sucessão da Câmara de Deputados para que ele consiga manter
algum grau de relevância próxima ao porte que ele tem agora. Eu já falei várias vezes aqui, rei morto, rei posto. Então, mesmo que seja um preposto do Arthur Lira sentado na presidência da Câmara de Deputados, não é o mesmo que seria. E uma vez na cadeira, o cara pode se assanhar e querer trazer para si a articulação entre a Câmara de Deputados e o Poder Executivo. Contudo, entretanto, todavia, sendo um preposto do Arthur Lira eleito para a Câmara de Deputados, fortalece o Arthur Lira como ponte para esses parlamentares ainda do Centrão na Câmara de Deputados, inclusive podendo capacitá-lo ou dando legitimidade política, ou discurso político, ou argumento político, para que ele seja ministro do governo Lula. Ele quer ser ministro do governo Lula porque ele é candidato ao Senado em 2026 e ele precisa, quanto, melhor dizendo, precisa não, ele não precisa de muita coisa, mas quanto mais força ele tiver, mais ele chega com capacidade de ter votos para a disputa de Senado em 2026, são 2 vagas em disputa, no caso são as vagas do senador Renan Calheiros e do senador Rodrigo Cunha, aqui de Alagoas. As apostas dão que os eleitos seriam o Renan e o Arthur Lira, mas aí você tem o deputado federal Paulão, do PT de Alagoas, que é pré-candidato ao Senado, você tem o próprio Rodrigo Cunha, que se não for vice do prefeito de Maceió nas eleições municipais esse ano, deve, em princípio, tentaria a reeleição ao Senado, e o Arthur Lira não quer só ser eleito, ele quer ser o mais votado entre os 2 senadores que sairão de Alagoas em 2026. Então, quanto mais ele tiver força, espaço político para acessar a emendas, melhor. E dentro de uma caneta do Poder Executivo, ele consegue ainda segurar mais essa base sua no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, mas precisamente o que lhe dá muita força. Mas aí ele teve esse ataque de pelanca é por conta disso. O Arthur Lira tem sido muito cobrado. O setor mais à direita da Câmara de Deputados, a extrema-direita, os bolsonaristas cobram do Arthur Lira posturas que os favoreçam mais. E o Arthur Lira tem ali rebolando um pouco, faz um aceno para lá, um aceno para cá, porque ele precisa desses votos, ele quer que o seu candidato seja tão bem votado quanto ele foi na sua eleição para essa legislatura, agora que se encerra em dezembro deste ano. Então ele teve esse ataque de pelanca porque a cobrança veio pesada dos seus pares, né? Porque o Arthur Lira teria os expostos. Além disso, é sabido que o Arthur Lira, nos bastidores, ele sinalizava com o Supremo Tribunal Federal que estaria trabalhando pela manutenção da prisão, mas ele operou ali de forma discreta nos bastidores, operar para a soltura do Chiquinho Brazão, fazendo um jogo ali de cena aqui e acolá. Os ministros de Lula responderam com uma boa dose de ironia, né? Além do Padilha, o ministro Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ele disse que isso vai se ajeitar, vai se encontrar um ponto de equilíbrio, enfim. A verdade é que essa relação tem sido tensa entre o Arthur Lira e o Palácio do Planalto, porque, por mais que o Palácio do Planalto ceda em muitas coisas ao Arthur Lira, não cede em tudo, nem na forma, nem no conteúdo, tampouco no volume. E aí isso gera insatisfação. E o Padilha tem atuado muito nesse sentido, de buscar conversar com parlamentares ali no miudinho, no varejo, vai aqui, vai acolá, e isso vai meio que minando também essa função de ser ponte entre parlamento e Palácio do Planalto, que o Arthur Lira gosta de exercer, porque isso lhe dá, na prática, ou na cabeça dele, enfim, quase como um status de primeiro-ministro. Não é aquela à toa essa lorota de semipresidencialismo, que é parlamentarismo, na verdade, né? Para tirar os poderes do presidente da República, deixar na prática o presidente da República somente como chefe de Estado e não mais de governo. E essa coisa do Arthur Lira é muito por conta disso, porque ele cometeu um erro, e um erro próximo ao período que mais interessa, ao qual ele menos pode errar. A gente vai ter as eleições municipais esse ano, então o Congresso Nacional ele vai parar tipo em junho, julho. Parou o Congresso. Vai ficar só aquela meia bomba ali, só tapeando, porque os parlamentares estarão nos seus estados fazendo as campanhas municipais para eleger o máximo de prefeitos e vereadores possível. E aí, quando volta, já é o fim do mandato do Arthur Lira à frente da Câmara de Deputados.
porque acaba a eleição em outubro, e aí volta ali outubro, novembro, dezembro, janeiro é folga, são as férias, né? Final de dezembro e janeiro ali são as férias do parlamento brasileiro, todos os parlamentos brasileiros, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Fevereiro volta, eleição da mesa diretora na primeira sessão, porque é a nova legislatura, né? As legislaturas são consideradas a cada 2 anos. Então, Arthur Lira, ele cometeu um erro já, digamos assim, aos 35 do segundo tempo. Isso significa dizer que, neste momento, o Arthur Lira está enfraquecido, toda essa coisa aí, tá, acabou o fim de tudo para o Arthur Lira, tal, perdeu? Nada disso. O Lira continua com muita força política, com muita capacidade de influenciar na política brasileira, na aprovação de pautas do Congresso e tudo isso que ele já vem fazendo. Ele cometeu um erro que tem desdobramentos futuros, não desdobramentos para o presente. Isso significa dizer que agora o Arthur Lira, por conta desse ataquinho de pelanca em relação ao ministro Padilha, ele vai chutar o balde, vai derrubar tudo do governo Lula, vai dar golpe no Lula? Também não. Vai algum projeto ou outro do governo, vai ter ali esse veto em relação às saídas de presos nos finais de ano, enfim, em que Lula sancionou 98% do aprovado pelo parlamento, garantido apenas aqueles que já tiveram progressão de pena para semiaberto, os de menores delitos, etc., apenas para visitar as famílias usando tornozeleira eletrônica, ou seja, 98% dos casos que, pela legislação anterior, seriam contemplados pela tal saidinha, perderam a tal saidinha. Somente 2%, apesar das manchetes e da tentativa, da narrativa bolsonarista da posição do Lula em relação à saidinha. Aí pode ser que ele opere para o Congresso Nacional derrubar o veto. O veto são as duas casas. E aí, quando as duas casas, cada parlamentar de cada casa vale um voto, e aí a Câmara de Deputados tem muito mais força que o Senado, nesse momento, apesar de ser o presidente do Senado que preside o Congresso, que vai presidir a sessão de veto, esse tipo de coisa. E se for o veto separado das casas, vai dar no mesmo também, porque vai se somar a votação que se teve na Câmara e que se teria no Senado federal. Pode ser que seja essa aí, mais algum outro projeto, o Lira vai segurar, ou vai desconfigurar ele por completo, ou derruba mesmo, mas depois a coisa se ajeita. Por quê? Porque o Lira precisa do Poder Executivo para manter o controle da sua base do Centrão, porque o Centrão, eles são parlamentares, que eu costumo brincar aqui no canal, de parlamentares despachantes, eles não defendem a concepção de sociedade, uma visão de mundo, nada disso. Eles apenas atuam como despachante de emendas parlamentares junto às suas bases. E como eu sempre reafirmo, não estou falando dos malfeitos, estou falando do jogo jogado como tá, tal qual está no papel. Eu sou um deputado, mando uma emenda para uma cidade da minha base, para o prefeito da minha base, esse prefeito vai lá, constrói uma escola, um ginásio, compra trator para a zona rural, faz uma estrada, o que quer que seja, e eu vou lá inaugurar, e o prefeito diz, a obra aqui foi feita graças ao deputado Cadu. E assim esses caras vão construindo as suas bases eleitorais com base nessa postura de semi-executivo que tem os parlamentares do Centrão. Mas sem acesso ao poder executivo de fato, esses caras não conseguem fazer política, porque eles não defendem absolutamente nada. Então ele não quer esse tipo de coisa. Além do que, interessa ao Arthur Lira um mar confuso, revolto na política, para que o presidente Lula não governe com a tranquilidade, e com isso faça com que os índices de aprovação vão lá para as estrelas. Então, se tiver algum grau de agitação, tem-se maior dependência do parlamento para aprovar coisas, está negociando tudo no varejo, pauta a pauta, esse tipo de coisa. É isso que o Arthur Lira quer. Ele não quer dar golpe, o golpe não interessa, porque aí, se for confusão generalizada, digamos assim, o coreto extremamente bagunçado, a brincadeirinha das emendas acabou. E aí o Centrão não tem o que fazer, como, como fazer política, nada que valha, porque temos as eleições municipais, inclusive temos as eleições municipais batendo a porta. E no pós-eleição municipal acabou. Acabou o mandato da Arthur Lira à frente da Câmara de Deputados e vai assumir o novo presidente da Câmara. E aí, remorto, reposto. E aí, seja lá quem for o novo presidente da Câmara, salvo se for um bolsonarista ou um cara da extrema-direita,
não será essa figura que vai dar golpe no Lula, que vai puxar golpe no Lula, porque tende a ser o outro cara do Centrão, e esse cara quer ter esse poder de gerenciamento de vendas ali com a base. Então, muito desse pelanquismo do Arthur Lira vem dos cenários futuros, que esse erro dele em relação à votação da prisão de Chiquinho Brazão ocasionou. É isso, é como eu disse no começo, né? Os capa preta, os grandes, os ases da política também erram, né? O problema é que o Arthur Lira erra e bota a culpa nos outros, né? Fica dando chilique e tal.